Abertura dos olhos. Tema de hoje. Nichiren Daishonin escreveu 5 principais escritos: Torre do Tesouro, Carta de Sado, Abertura dos Olhos, Seleção do Tempo e Saldar as Dívidas de Gratidão. Tá? Claro que dentro deles são vários ensinamentos. Por exemplo, Abertura dos Olhos só tem 74 páginas e 228 notas. Então, enquanto ele estava escrevendo Abertura dos Olhos, ele escreveu várias outras cartas endereçando para várias outras pessoas, entendeu? Tipo, de acordo com o que as pessoas passavam na época, com orientação, com incentivo. Então, é complexo, né? A Abertura dos Olhos foi concluída, tá? Ele terminou de escrever em fevereiro de 72. Ele estava na Ilha de Sado, no exílio de Ilha de Sado. Ele fez em 2 volumes e ele mandou pra Shijokingo. Shijokingo a gente já sabe, Shijokingo era um bambambam lá da época. Era um cara concurso. Ele era um cara importante, tá? Ele não era qualquer um. Ele era um funcionário, um samurai do governo dominante lá da época, do Hojo, o cara que mandava em tudo. Então ele não era qualquer um. Ele era um cara esclarecido, ele era médico. Shijokingo, tipo, qualquer problema que tinha, manda chamar Shijokingo que Shijokingo resolve. Ele era esse cara, pra você ter uma ideia. E ele era um seguidor fiel de Nichiren Daishonin. Protegeu muito o mestre, sabe? Quando o mestre, tipo, tava pra ser decapitado, que não ia ter jeito, que, sabe, Nichiren Daishonin ia morrer, Shijokingo tava do lado dele, entendeu? Então era um cara fiel. E daí ele escreveu essa carta pra ele, em 2 volumes. O título, Abertura dos Olhos, significa permitir aos seres humanos enxergar a verdade, ou seja, libertá-los das ilusões e ideias distorcidas. Que ele está falando com relação a ensinamento correto, a compreensão correta e ao mestre correto. Está explicando essas coisas. 4 anos depois que ele escreveu a Abertura dos Olhos, em março de 1276, ele escreveu uma carta que tinha um nome assim, ó: As Ações do Devoto do Sutra do Lótus. Ele mandou essa carta para a monja leiga Konichi, de Awa, a localidade dela. E ele fala das suas ações e de seu elevado estado de vida enquanto lutava contra as perseguições das autoridades governamentais e religiosas que surgiram em virtude de seus esforços em propagar a lei. Por quê? Porque na época, Nichiren Daishonin, ele tipo meio que se opôs aos ensinamentos, estava acontecendo muitas catástrofes, muitos desastres, entendeu? Muita coisa ruim estava acontecendo e Nichiren Daishonin escrevia cartas falando, tipo assim, tá orando pro Deus errado, entendeu? Esse negócio de dominar o povo não tá certo. Nichiren Daishonin falava umas coisas e levantou a ira de muitas pessoas. Chegou uma época que até a população, cara, tava, tipo, em cima, sabe? Do governo pra ficar em cima de Nichiren Daishonin. Tipo, sabe? Tava demais. Nichiren, chegou uma época que Nichiren ia morrer. Não tinha jeito. E daí, ele escreveu essa carta pra ela falando tudo o que aconteceu. Todas essas perseguições. E ele também com a ideia de registrar pra toda a posteridade, entendeu? O que tava acontecendo. No ano seguinte que ele escreveu a Abertura dos Olhos, essa carta, 74 páginas, que fala várias coisas, ele escreveu em abril de 1273, ele escreveu uma outra carta para Tokijonin, que nessa época que ele passou, que morre e não morre, e fica aqui esperando e vai pro gelo e não sei o que, teve esse cara, o Tokijonin, que pegou Nichiren Daishonin, levou pra casa dele, cuidou de Nichiren Daishonin por um tempo, ficou 6 meses com ele na casa dele, e parece que, eu não sei agora te dizer, ele era um discípulo fiel, né, tá isso nas escrituras, tem várias escrituras, mais de 30 cartas escritas só pra ele, mas não sei se na época ele era, talvez ele fosse dos inimigos lá, né, e se converteu ao Nichiren Daishonin, porque na época Tokijonin, que chamou ele pra casa dele e fez muito Shakubu, que chamava todo mundo. Não, vem aqui, vamos seguir esse cara. Né? Na época foi bem legal, assim, essa história. E daí, o que Nichiren Daishonin explica nessa carta? O objeto de devoção para observar a mente. Ele fala assim, deve ser lido apenas por pessoas de forte fé. Revela um ensinamento supremo. Nichiren explica que o objeto se refere à lei
e declara que o Gohonzo, que incorpora o Nam-myoho Renge-kyo, é o objeto de devoção dos últimos dias da lei. Aí ele fala que a fé e a prática no Gohonzo capacita todas as pessoas a perceber a natureza de Buda e manifestar a natureza de Buda, entendeu? Então, nessa carta que ele escreveu para Toki Jonin, ele fala sobre o Gohonzo, sobre o Nam-myoho Renge-kyo. A gente que é convertido, a gente tem um pergaminho em casa que tem umas coisas lá, uns ideogramas. No meio tá escrito Nam-myoho Renge-kyo e a gente recita Nam-myoho Renge-kyo diante desse Gohonzo. Esse objeto de observação propriamente, entendeu? Então, ele explica do Gohonzo, ele explica, porque ele transcreveu o Gohonzo, dado momento ele transcreveu o Gohonzo, então ele explica esse Gohonzo, ele explica o Nam-myoho Renge-kyo nessa carta. Então ficou assim, o objeto de devoção para observar a mente, que ele escreveu em 73, que ele mandou para Toki Jonin, ele fala sobre a lei, sobre o Gohonzo, uma coisa que existe, que é o que é. Abertura dos Olhos, que é essa carta que ele escreveu em 72, que tem 74 páginas, que fala sobre muita coisa, ele se refere a pessoas, a ele. E as ações do devoto do Sutra do Lótus, que ele escreveu para a monja Lega Konichi em 76, ele esclarece os motivos. Por que ele falou do Nam-myoho Renge-kyo? Por que ele transcreveu o Nam-myoho Renge-kyo? Por que é um ensino correto? Porquê de tudo. Ele explica o porquê de tudo. A abertura dos olhos começa explicando que há 3 categorias de seres humanos que devem ser respeitados. 1, soberano. 2, mestre. 3, os pais. Também ele fala que tem 3 tipos de doutrinas que devem ser estudadas por todo mundo. 1, confucionismo, brahmanismo e budismo. Confucionismo, ensinamento dos sábios. Fala assim, sem igreja, sem organização, sem adoração, sem se preocupar com vida após a morte. Brahmanismo, de aquele sistema de castas que a Índia tinha desde que tempo é tempo, certo? Que tipo, não, o cara é um predestinado e ele é melhor que todo mundo e ele vai ter mais que todo mundo. Que a gente sabe que hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe que não é assim que funciona o mundo. Mas que a gente precisa estudar e conhecer. Fala do divino, porque, né, fala de divino, fala de revelação, fala de reencarnação, então são coisas que a gente deve saber. E sobre o budismo, que é o ensinamento de Siddhartha Gautama Shakyamuni, que a gente chama de O Buda, o Iluminado, que vem do ensinamento que é do Sutra do Lótus, os ensinamentos do Sutra do Lótus, vem de Siddhartha Gautama, que é esse que a gente traz. Confucionismo foi uns 500 anos antes de Cristo. O brahmanismo é de 2000 anos antes de Cristo. Ele existiu até a era cristã. Ele continua ainda, ele ainda existe. Agora hoje ele foi bem modificado. Ele é chamado hoje em dia de hinduísmo. E o budismo, que é os ensinos de Siddhartha Gautama, que foi um cara, que depois ele passou a se chamar Shakyamuni, que a gente chama de o Buda, o Iluminado. E é um ensino considerado teoísta. Então, é teísta, né? Teísta. Então, o povo que fala assim, você é budista, não acredita em Deus. Gente, não é bem assim, tá? A gente faz reverência a deuses, sim, né? Da natureza, enfim, funções protetoras. Nas escrituras do budismo fala muito disso, sim, tá? Na abertura dos olhos, ele explica várias histórias, vários personagens, vários links, várias ligações. É fascinante. Ele explica várias escolas budistas e não budistas. Ele fala de vários ensinamentos, sutra 1, sutra tal, sutra do Nirvana, que é muito conhecido, sutra Grandas de Flores, várias sutras, vários ensinamentos, vários conceitos que se tem, entendeu? De historinhas, ele vai colocando nas historinhas os conceitos que tem por trás daquilo, preceitos, forma de praticar, atitudes que deve ter, ele fala. Distorção de ensinamentos, ele cita várias distorções de ensinamento. Fulano falou isso, fulano prega isso, que não tem a ver com não sei o que contrapõe isso aqui. Ele fala assim. Ele cita grandes mestres, grandes personalidades, grandes pessoas, ele cita. Ele sugere questionamento. Nichiren Daishonin é desses, tá?
Tipo, tá, você tá seguindo o cara, mas o cara sabe o que ele tá falando, ele comprova o que ele tá falando. Você tem certeza disso? Porque você tá seguindo o cara, você tem certeza, né? O cara tem comprovação concreta do que ele tá falando? Vamos questionar. Nichiren Daishonin era desses. E sobre governantes tolos, é aquela história, né, gente? A pessoa tá errada e você tá seguindo a pessoa que tá errada, o que vai acontecer? Você vai se ferrar, né? Então, por favor, veja se é verdade, presta atenção que você tá seguindo, que não é bem assim, né? Ninguém é dono da verdade, digamos assim, então presta atenção. E daí ele explica que por meio dos sutras anteriores ao Sutra de Lótus, todos esses milhões de ensinamentos, os ouvintes da voz, eles adquiriram um olho celestial, certo? O olho da sabedoria, certo? E os olhos físicos também ficaram muito mais apurados. Pessoas de sabedoria, as pessoas que estudaram todos esses ensinamentos são pessoas muito esclarecidas, certo? Certo. Por meio do Sutra do Lótus, que foi depois, né? Eles adquiriram o olho do Dharma e o olho do Buda. Dharma. O que é Dharma? Que a gente ouve muito falar. Conduta individual, maneira correta de agir. É diferente, né? Você saber e você fazer. Diferente. E Buda, a gente sabe, né? Que é alcançar a realização espiritual, que é sanar todos as suas dúvidas, que é viver melhor, que é ensinar o outro a viver melhor, ter uma condição de vida elevada em todos os pilares da vida. E a historinha de hoje é essa.